Tudo bem? Somos convidados a refletir um pouquinho sobre a mulher adúltera no Evangelho de João. Esse texto não é do Evangelho de João, não faz parte do Evangelho de João. Ele é um acréscimo ao Evangelho de João. Os exegetas que estudam a palavra de Deus, os historiadores, todos chegam a esse denominador comum, que o texto é um acréscimo. Evangelho segundo João não é João, é uma comunidade, um grupo de pessoas que provavelmente escreveu o Evangelho de João lá pelos anos dos anos 60 aos anos 100. Esse evangelho ele conta a história de Jesus. O que nos conta esse texto da mulher adúltera? Existia um grupo de pessoas inimigas de Jesus, os fariseus e os escribas, que trouxeram até ele uma mulher que foi pega em adultério. E então eles queriam colocar Jesus à prova, queriam que Jesus respondesse algumas questões, né? Para pegar Jesus numa armadilha. E aí perguntaram: o que nós vamos fazer com essa mulher? O que a gente deve fazer com essa mulher? E Jesus sabia que se ele dissesse para apedrejá-la, ele estaria indo de acordo com a lei de Moisés. Porém, ele estaria sendo contrário à sua própria doutrina de amor, de perdão, de fraternidade. Então Jesus tinha que dar uma resposta. E a resposta de Jesus foi pegar um graveto e escrever no chão alguma coisa. Alguns estudiosos dizem que o que Jesus escreveu foi os pecados dos que estavam ali presentes, né? Os que sabiam ler, talvez leram. É importante também saber que depois de tudo, a mulher ficou sozinha, porque todos foram embora, depois que fizeram a leitura do que Jesus escreveu no chão, todos se sentiram culpados, né, por conta desta escrita de Jesus. E Jesus pergunta: onde estão aqueles que te condenaram? E aí ela diz: olha, não tem ninguém aqui. Então, já que eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais, né? Interessante entender que essa história, esse conto, esse acréscimo, ele contradiz a lei de Moisés. Por quê? Porque mesmo que Jesus estivesse escrito no chão os pecados daqueles que estavam condenando a mulher, isso não significa que a lei de Moisés tinha que ser abolida. Ela foi pega em pecado, e se foi pega em pecado, a lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Você pode ver isso em Levítico 20:10. Então, quando Jesus ele supostamente escreve os erros e os pecados dos escribas e fariseus no chão, isso não invalida que a mulher tenha realizado, tenha pecado. Então, logo, ela deveria, mesmo os homens sabendo dos seus pecados, ela deveria ser apedrejada. Outra questão importante que a gente pode ver, essa parte do texto não faz parte do Evangelho de João, porque se encontrou textos mais antigos do que aqueles que estão na nossa Bíblia, onde não contém essa parte do Evangelho. Então, dizem que pode ser alguma anotação que tinha no Evangelho, anotação no final do Evangelho, e alguém, quando foi copiar, colocou como parte do Evangelho. Não é original do Evangelho de João, porque não está nos antigos escritos. O estilo de escrita é muito, muito diferente do estilo de escrita de João. Tem termos e frases que são estranhas ao Evangelho de João, que não condiz com o Evangelho de João. Então, como esse texto foi acrescentado, é uma escrita diferenciada. Temos que entender, por fim, que o texto da mulher adúltera, embora seja um texto bacana, um texto cheio de emoção, seja um texto dramático, ele não faz parte do Evangelho de João. Ele é um acréscimo. Alguém que, quando foi fazer a transcrição, a cópia do livro de João, esse
camarada, esse copiador, esse copista, ele acrescentou este documento. Isso você pode procurar na internet, qualquer exegeta concorda com esta minha fala. Portanto, podemos perceber que, além dos textos bíblicos serem cópias de cópias de cópias, e essas cópias conterem erros humanos, né, de cochilar, de pular linha, de pular palavras, de estar cansado e escrever errado, né, como também erros provocados por pessoas que queriam mudar o texto para domesticar a comunidade. Nós podemos perceber então que nos textos bíblicos existem os copistas. Esses copistas fazem cópias de cópias de cópias de cópias. Essas cópias contêm erros, cada uma delas com um erro, que é acrescentado o erro do outro copista, e o outro copista copia e tem outros erros, e assim vários erros de cópias. Além disso, tem acréscimos e também omissões de frases, de letras, por questão humana do copista, que pode ter cochilado, pode ter escrito à noite para o lado alguma frase, pode estar cansado, ou realmente um copista mal intencionado que queria mudar o texto para fazer-se compreender diante do momento atual em que estava vivendo a igreja, para que a igreja pudesse receber alguma resposta de algum questionamento que estava se vivendo na hora. Então, nem tudo que está escrito nós podemos considerar como escritos autênticos. Portanto, abre o olho, leia a Bíblia para entender o que ela diz, não apenas como um texto sagrado que foi escolhido pelo Espírito Santo. Lembre-se que a Bíblia foi escolhido pelos pais da igreja, aqueles que sucederam os apóstolos. Um grupo de pessoas se reuniu e decidiu quais seriam os livros sagrados, os livros canônicos. E a partir daí criou-se esses textos, né? A partir daí, esses textos se tornaram sagrados e as pessoas os seguem como verídicos, como originais. Primeiro foram escolhidos por letrados, por pessoas inteligentes, por pessoas que estavam comandando a igreja, então queriam que as pessoas fossem domesticadas segundo a vontade da igreja. Segundo, a intenção de escolher alguns livros, porque foram muitos evangelhos, não só esses 4, foram muitas cartas, não só as 21 cartas ditas de Paulo. Então, muitos textos foram jogados fora, que nós chamamos de apócrifos, que não estão na Bíblia. Por que não fazem parte? Porque os pais da igreja não escolheram esses textos. E por que eles não escolheram? Porque eles queriam construir um evangelho, uma palavra que fosse de forma detalhada e escrita, que domesticasse a comunidade, o povo, ao segmento de Jesus, como pessoas que não precisassem entender, apenas ler o que está escrito e já basta. Não, você tem que entender o texto histórico, de onde vem, por que veio, quem escreveu, que ano foi escrito, o que estava acontecendo na época, por que foi escrito, quem se direcionava, onde foi escrito, em que situação foi escrita. O Evangelho de João foi escrito em Efésios, onde era a Ásia Menor e hoje é a Turquia. Então, é isso. Um abraço.